E falar em família, Isso. falar em estar juntos, a gente pensa esse período, férias escolar, e aí a família fica toda animada para poder curtir as festas, as férias, mas tem que ser com prudência para não ter problema, né, doutor Irlan? É verdade. É importante que a gente faça as coisas sempre bem orientado para evitar transtornos, né, Carol? Sim, eu até começo perguntando, doutor Irlan, como escolher corretamente um pacote de viagens? Olha, a primeira coisa e mais importante é você pesquisar. Sim. Porque quando você pesquisa, você tem mais informação e a informação vai fazer com que você evite determinados transtornos que possam acontecer. Certo. Então, olha, procure uma agência séria ou se vai fazer pela internet, procure um site sério, pesquise, por exemplo, nos órgãos de proteção e defesa do consumidor se existe algum tipo de reclamação em relação àquela agência ou aquele local onde você vai estar, para que, munido de todas essas informações e também documentado, porque é importante, por exemplo, imprimir aquelas propagandas, tudo aquilo que for feito, Sim. aí você vai evitar determinados transtornos que pode acontecer pela falta de informação. Então é importante essas pesquisas tanto da agência quanto do local, do hotel, Sim. Essas coisas são importantes. E hoje está fácil, né? Por exemplo, você tem sites especializados que fazem esse tipo de pesquisa, Sim. como o Reclame Aqui, o próprio Procon da Assembleia, você pode até pela internet conseguir esse tipo de informação e digitando também o local onde você vai estar ou a agência que você vai utilizar para evitar determinados tipos de problemas que podem acontecer. O que acontece quando há cancelamento da viagem, doutor Irlan? Então, nós temos duas questões nessa hora, né, Carol? A primeira, vamos imaginar que o cancelamento é por culpa da agência ou daquela pessoa, daquela pessoa jurídica que iria fornecer a viagem. Nessa circunstância, o consumidor tem direito de receber de volta todos os valores que pagou e, além disso, ele pode também ter direito à indenização por danos morais e até materiais. Daí, às vezes, as pessoas podem perguntar, por exemplo, mas por que danos morais? É uma dor, é um sofrimento, é uma frustração de um sonho. Né? Nós estamos falando de uma viagem, vamos imaginar que estão se planejando há um ano, por exemplo, para fazer uma viagem e de repente isso não acontece. Agora, se a responsabilidade é do consumidor, aí você vai precisar ler o contrato, ver o que está estabelecido no contrato. Normalmente, quando o cancelamento é feito muito próximo, as multas são maiores. Há uma proporção. Quanto mais distante a viagem, menor a multa. Quanto mais próxima a viagem, maior a multa, que normalmente gira entre 10%, 20% ou até 30% do valor do pacote. Doutor Irlan, existe um contrato onde fica registrado todos esses acordos, e seja o que está no folheto, isso é possível? Não, isso é totalmente necessário, né? Às vezes a pessoa paga, muitas vezes no cartão de crédito parcelado, e esquece que existe um contrato. E o contrato, Carol, ele é lei entre as partes. Sim. Então vamos imaginar que no contrato tem, por exemplo, o nome da empresa aérea ou terrestre que vai fazer esse translado. Tem, por exemplo, quais são as condições dessa viagem. Por exemplo, as condições da acomodação, que nível que é a acomodação, fornece café da manhã, não fornece, fornece almoço, janta, o que é que fornece? Isso é importante. Tem passeios incluídos? Esse passeio, de que forma ele pode ser realizado? Então, assim, tudo isso precisa estar bem especificado para evitar-se determinados problemas futuros. Por exemplo, se acontecer o local da hospedagem, ele por algum motivo não puder receber aquelas pessoas, já tem previsto um outro equivalente. Então, são coisas que às vezes, por estar num momento de alegria, num momento onde todo mundo está sonhando realizar um grande evento, as pessoas não prestam atenção, mas aí pode ter um grande problema. Doutor Irlan, qual que é o prazo para cancelar a passagem aérea aí de um acordo feito pela internet, por telefone? Todas as compras, o Código de Defesa do Consumidor prevê que em todas as compras feitas pela internet ou pelo telefone, o prazo de desistência são 7 dias, sem justificativa. Você não precisa... De quantos dias? 7 dias. 7 dias. Mas você não precisa justificar, ou seja, eu simplesmente não quero mais e ponto final.
Ok. Passou esse período, aí tem esse risco de pagamento de multa. Por quê? Porque os bilhetes podem ter sido emitidos, pode já ter feito uma reserva do local. Então, isso tudo gera um ônus para o fornecedor e ele pode requerer o ressarcimento disso do consumidor. Mas, regra geral, 7 dias se a compra foi feita pela internet ou pelo telefone. E no caso de atraso dos voos, quais os direitos aí do passageiro? Então, é uma situação que às vezes acontece bastante e no final de ano, muito infelizmente ainda. aumenta, né? São várias situações, Carol. Sim. Quando a situação é por um problema climático, as empresas não têm responsabilidade no que tange a questão dos danos morais. Por quê? Porque você frustra, né, o dia. Porém, o Código de Defesa do Consumidor ele tem alguns direitos básicos para aquelas pessoas que estão com seu voo atrasado. Então, por exemplo, atrasou 1 hora, internet e telefone. É obrigação da empresa, tanto aérea quanto terrestre, de fornecer acesso à internet e telefone para o consumidor. Atrasou 2 horas, alimentação. Olha! Para a quantidade de pessoas que estiver ali. Por exemplo, vamos imaginar que é o horário do almoço, tem que fornecer o almoço. Já está de tarde, um café, então à noite a janta. A partir de 4 horas, o consumidor já tem direito a transporte para um outro local e acomodação. Existem situações que o atraso acontece quando você não está no seu domicílio. Então, nessas circunstâncias, a empresa aérea ou a empresa terrestre tem que fornecer uma acomodação, ou seja, tem que colocar as pessoas no hotel para que elas possam estar ali e remarcar o valor. Na remarcação, não pode ter nenhum acréscimo no valor. E essa diária que a pessoa perdeu, ela tem direito depois de exigir isso da empresa aérea ou terrestre via uma ação de indenização por danos materiais. E cabe também, né, a questão dos danos morais. Por quê? Pela frustração, pelo problema que aconteceu. Com exceções nos casos onde ficar demonstrado que o fato aconteceu não por culpa da empresa, mas por culpa de situações que são alheias à empresa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.